né? O meio urbano ele tem tomado proporções cada vez maiores. Então, quando a gente fala de estrutura, eu falo de pavimento de concreto, pavimento de asfalto, pontes, viadutos. Cada vez mais as estruturas estão ficando cada vez mais altas, né? A gente está falando aí de viadutos aí, um em cima do outro, né? A gente visita algumas cidades aí que dois viadutos em cima do outro. Então, a gente vê um investimento muito grande nesse tipo de estrutura também. Então, de forma geral, eu acredito que é isso, assim, né? E são tantas áreas para atuar, mas que eu vejo as forte que você vê que isso. são mais fortes. E em relação a regiões do mundo que estão liderando o uso de inovações em químicos para construção? A Alemanha, provavelmente. Isso, com certeza. Eu acho que a Europa, de forma geral, na minha visão, assim, ela está em primeiro lugar. A Alemanha, com certeza, se destaca. A Alemanha é um polo, já há muitos anos, já é um polo mesmo nessa questão de químicos, né? Muito forte. É um país muito ligado à inovação, né? Muito ligado à inovação. Isso tem muita inovação o tempo inteiro lá, muito investimento nisso, né? Então, a Europa, eu acho que muito forte. Estados Unidos e Canadá também investem bastante. Eles estão cada vez mais presentes também nesse mercado de químicos. E em terceiro, a Ásia mesmo, né? O crescimento lá, Índia, China, que também tem avançado muito forte. A China, a gente vê que cresce em todas as áreas e lugares diferentes, assim, né? E eles estão também já entrando forte também na parte química, mas ainda talvez dessa forma, assim, que a Europa, Estados Unidos... E qual que é o papel da pesquisa e do desenvolvimento, né, na criação de novos produtos químicos para a construção? Acho que é fundamental, né? Fundamental. Isso é o coração, quando a gente fala assim, de Brasil, que você falou aqui dessa diferença toda climática, sem pesquisa você não consegue chegar nessa resposta de um produto que é tão adaptável e que ainda você consegue chegar num custo, numa produção. Exatamente. Dentro da empresa, da indústria de química para construção, tem o setor de P&D, né, que é o de pesquisa e desenvolvimento, que está o tempo inteiro trabalhando ali. Buscando informações, nós que estamos no mercado direto, né, que eu estou na linha de frente ali, direto nos clientes, eu sempre busco trazer para dentro da indústria as demandas que os clientes têm, ouvir deles, né, e saber, assim, qual que é a necessidade que eles têm, né, para poder realmente desenvolver, melhorar. Então, assim, estão constantemente, então eles são muito importantes nesse processo. E eu vejo outra área importante também, que são as universidades. Eu recebo muita demanda, assim, de estudantes, de doutorado, de mestrado. Vão inovando, eles vão criando, fazendo os trabalhos mesmo, buscando mudar um pouco as soluções, o próprio mercado de químico mesmo, com aplicações diferentes. Assim como foi no caso do nanotubo de carbono, que eu te contei que já tem 20 anos e está sendo cada vez mais difundido. Então, assim, eles vão inovando. Então, as universidades, eles têm esse papel, né? Esse papel importantíssimo. E é interessante que você falou disso, eu pensei aqui numa característica do próprio brasileiro, porque a gente tem essa característica de ver uma coisa e pensar num outro uso para essa mesma coisa, né? Nossa, em obra a gente vê cada coisa. É muito interessante. Eu aprendo muito em obra. Porque a gente vê que a gente faz as coisas, né? Ficha técnica, às vezes até um pouquinho engessadinho ali, pode assim, não pode assado e tudo. E aí, na hora que a gente chega lá na obra, o pedreiro começa a inovar, né? Começa a buscar... O brasileiro já tá... Criatividade. Às vezes ele faz de uma forma que eu falo assim, nossa, eu nunca pensei em usar desse jeito, né? Às vezes misturar o produto diferente, tô dando um exemplo, né? E aí a gente vê, né, assim, essas mudanças e eu vou trazendo isso tudo. A gente leva para a equipe, departamento técnico da empresa, a gente conversa, discute. Então, isso é super interessante, assim, e buscar, porque as coisas são muito mutáveis, né? São possíveis de adaptar e de melhorar sempre. Então, tem que estar com o ouvido aberto e buscando sempre, né, as inovações do mercado, para não ficar para trás. Tem que... Ô Felipe, para a gente encerrar, né, como última pergunta, eu queria saber quais são as tecnologias emergentes que podem revolucionar o mercado de químicos para a construção nos próximos anos. Pois é, assim, é uma pergunta até um pouco desafiadora, porque com esse avanço tão rápido, né, a gente pensar a médio e longo prazo, assim, o que vai acontecer daqui a uns anos é um pouco complicado, mas o que eu vejo... Porque é tudo para ontem, né? Tudo acontece para ontem, e o que eu vejo, assim, né, que está inovando muito, assim, principalmente, são as construções 3D. Né? A gente vê hoje, é muito impressionante, a gente vê, né, quem não conhece, né, quiser colocar no Google, assim, para digitar construções 3D, impressoras 3D, você basicamente faz, vou dar um exemplo de uma casa, né, com
um robozinho, um equipamento, uma espécie de argamassa, um concreto, que seja um traço desenvolvido para fazer essa estrutura. Ele vai ali fazendo sozinho tudo de uma forma muito rápida, então padronizado, sem desperdício, não tem desperdício, uma forma muito ágil. Então isso eu acho que é uma grande revolução assim, da construção, né? E eu acho que ainda tem muito o que investir, o que crescer, então esse eu acho que é um ponto bem interessante assim, que eu vejo. Felipe, obrigada pela sua presença aqui no podcast. Foi um prazer conversar com você e aprender um pouquinho, né, sobre esse universo que é o mercado químico, né, de químicos para construção. Para mim, com certeza foi a primeira vez. Que bom. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi ótimo, né, poder falar desse assunto tão interessante que as pessoas realmente ainda não conhecem ou conhecem pouco. Então, foi bem legal, assim, poder bater esse papo com você. Obrigado. Obrigada, e a gente se vê no próximo podcast. Esse é o Podeng Abenc, um podcast que é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc Minas Gerais, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. Até mais.